Olá pessoal, bom dia. Como prometido, na verdade com um pouco de atraso, que seria segunda-feira, mas infelizmente não consegui gravar essa aula falando um pouquinho a respeito da questão de estar realmente no momento para perceber alguns detalhes que a gente não está disposto. Na verdade, não é nem disposto, na verdade é atento, com atenção para perceber a diferença que aquele momento pode fazer para a gente. E até tinha deixado uma reflexão, né, que até deixei aqui, quando foi a última vez que você tomou água e sentiu ela hidratar o seu corpo. Sentiu ela descendo e refrescando o seu corpo. Aí eu deixei ali uma informaçãozinha para trazer um pouco mais de, poxa, o que será que ele está querendo dizer com isso, né? Agora, onde está a chave para o código nessa situação? Então, assim, o que eu quis fazer ali era justamente trazer um pouquinho de clareza, porque o que eu mais percebo, às vezes, quando eu converso com algum atleta, é que existe uma desconexão muito grande dele com o momento presente. Porque se ele vai participar de uma prova e a prova ainda não aconteceu, a competição ainda não aconteceu, ele está pensando lá no futuro. Se de repente ele ainda não competiu, ele ainda pode estar pensando no passado, em tudo que ele veio treinando para chegar até aquele momento. Então, o presente em si acaba passando sem ele ter uma noção do que realmente está acontecendo. E é ali que está uma grande diferença. Quanto mais no presente você fica, quanto mais no momento você está, mais recursos você consegue perceber que você possui. Que nem, por que tomar um copo d'água vai fazer tanta diferença? Porque quando você... Por que eu quis trazer, né? Eu vou fazer de uma forma diferente. Por que eu quis trazer essa informação do copo d'água? Porque toda vez que você vai tomar um copo d'água, na maioria das vezes você sentiu sede. E aquilo aconteceu no momento presente. E aí você foi lá suprir aquela sua necessidade. Então, se de repente você sentiu sede, e aí você tomou sua água e de repente nem sentiu aquela água descendo, aquela sensação de estar saciando aquela sede que você estava sentindo, você nem está ali no momento tomando aquela água. Porque na maioria das vezes você de repente pode estar tomando água pensando, nossa, eu tenho que fazer aquele negócio lá, eu tenho que não sei o que. Sempre tem alguma coisinha que está passando na mente, porque a mente, de fato, ela quer ficar mantendo você o tempo inteiro naquela sensação de prisão, né, de como se fosse um controle. Só que se você começa a se distanciar do que tudo que a mente coloca para você, você começa a ter uma noção muito mais precisa do presente, do que realmente está acontecendo. E aí você começa a perceber o momento de uma forma mais prudente, de uma forma mais... Não é prudente a palavra, tá? Mas de uma forma mais... como que eu posso dizer? Agora até faltou a palavra para poder colocar aqui para vocês, mas de você estar mais no momento, de você estar ali, ou de você estar realmente vivendo. Não está com a sua mente em outro momento, com outras preocupações. Então você começa a aproveitar melhor aquele momento. Então, quanto mais próximo do presente você ficar, você vai observar que muitas outras coisas vão acontecer. É a mesma coisa quando você está lá fazendo o seu treino. Eu sempre falo essa questão porque eu acho que é a base, né, do treinamento mental, é manter o atleta no presente. Então, às vezes, muito atleta vai fazer o seu treinamento na própria academia. Uma das conversas que eu tenho bastante com os atletas é justamente isso. Você está na academia fazendo o seu treino, quando você termina ali uma série, você vai para o celular, o que você faz? Muitos respondem que pegam o celular. E aí o que acontece? A mente já se perde. Ela já se perde daquele momento que estava ali. Então, até a questão também que eu cito bastante é a questão da música, né? De você ouvir música quando você está treinando. E na academia é difícil, porque na academia está lá rolando o som, né? Enquanto você está lá treinando, está o som ambiente da academia lá rodando. Mas você tem que buscar uma forma de ficar conectado consigo mesmo. Aí, quais são as formas de se manter conectado consigo mesmo? A primeira delas é entender o que o treinamento vai trazer para você. Isso é uma chave bem interessante, porque muita gente às vezes não para pensar nisso. Mas o que esse treino vai trazer de benefícios para mim? Quais são os benefícios que esse treinamento vai me trazer? Então vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo um treinamento de musculação. Pô, vai trabalhar força, vai trabalhar potência. Então são detalhes que aquele treinamento vai trazer. E aí é claro, para quem treina com personal ou para quem treina com uma assessoria esportiva, o treinador vai detalhar para você o que aquele treinamento vai trazer.
E se você for com aquilo na cabeça e você começar a tentar, de alguma forma, sentir aqueles benefícios daquele treinamento, o que vai acontecer? Você vai estar no presente. E aí você vai sentir mais resultado. Por que às vezes a gente acha que o resultado no treinamento não vem? Porque nós não estamos focados no resultado do momento, nós estamos focados no resultado do futuro. Que de repente, vou dar um exemplo, tá? A pessoa quer perder 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, o que seja. Onde está isso? Esses 10, 5, 10, 20 quilos? Está no futuro. Existe um processo para chegar até lá. Mas se você começa a perceber esse processo, ele se desenvolvendo para chegar naquele momento, você vai conseguir sentir os benefícios. E isso também tem um outro detalhe bem interessante, vai te manter nos trilhos para manter o treinamento. Então, quanto mais você entende o que aquilo vai trazer para você, é fundamental para que você consiga se desenvolver ainda mais. Então, quanto mais presente você estiver, melhor. Então, uma outra ferramenta bem interessante para desenvolver, para você ficar no presente, o que aquele treino vai me trazer? Quais são os benefícios? Por quê? Você vai ativar, se você gerar perguntas para você mesmo, você vai ativar o teu cérebro para ele ficar trazendo as respostas para você, para ele tentar buscar aquelas respostas para você. Porque olha só, quando alguém faz uma pergunta para você, qual que é a primeira coisa que acontece? Você vai parar para pensar, certo? Então por que você não faz isso consigo mesmo? Qual é o benefício desse treino para mim? Ah, é isso. Ah, deixa eu ver se eu consigo sentir isso no treinamento. Ah, ó, que legal, esse treinamento aqui que eu tô fazendo, ele é de baixa intensidade, mas de volume alto, né? Então vamos pegar assim, para facilitar um pouco, ele tem menos carga, mas muita repetição. O que esse treinamento vai fazer na maioria das vezes? Aumentar minha frequência cardíaca. Ou seja, ele está me condicionando para depois eu aguentar mais cargas. Então o que acontece? Quando você começa a perceber esses detalhezinhos, você começa a ficar cada vez mais no presente. Cada vez mais no presente. E aí depois, é claro, vão ter outros fatores que vão trazer você muito mais fácil para o presente, para que você consiga usufruir muito mais daquele treino. É a mesma coisa quando você está em cima da sua bicicleta ou já praticando o esporte que você faz, enfim, jogando futebol, o que for. Você, quanto mais presente você estiver, mais dentro do jogo ou dentro da competição ou em cima da sua bike você estará. Porque na maioria das vezes, o que a gente percebe é que existe essa desconexão do atleta de não estar ali no presente, que eu acho que é o fundamental. A primeira base que eu procuro trabalhar com o atleta é mantê-lo no presente. Quanto mais no presente ele estiver, melhor. Ele vai conseguir se desenvolver muito mais. Agora, se a mente dele fica divagando entre passado e futuro, pode ter certeza, ele não vai trazer muito benefício. Como usar essas duas chaves, passado e futuro, para quebrar alguns códigos do presente? Isso é interessante, é tentar desenvolver uma técnica para chegar nesse aspecto. É isso que eu procuro trazer para os meus atletas no treinamento mental, é mostrar essa técnica para eles de como eles fazem isso, para que eles estejam no presente usando ferramentas que às vezes estavam no passado e ferramentas que estão lá no futuro. Então, tudo isso vai trazer um benefício para aquele momento totalmente diferente. Então, uma pergunta bem interessante é: quando você fica um tempo sem treinar e você volta, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta para o atleta, ele fala: putz, vai ser difícil o retorno, não sei o quê. Ele nunca tem uma resposta, é muito difícil, tá? Não é que é nunca, até falei, eu fui um pouco meio injusto agora aqui, mas é difícil o atleta, de repente, trazer para você alguma estratégia para poder tirar isso dele. E aí essas estratégias que a gente vai montando aquele quebra-cabeça e entregando a figura para o atleta, falando, tá vendo? Tem essa possibilidade. Então, quanto mais você buscar em si, com você mesmo, porque tudo que está acontecendo dentro de você está acontecendo no momento presente, não está acontecendo no passado nem no futuro. Somente o que for feito aqui. É claro, os pensamentos que de repente que você tem aqui estão lá no passado, está acontecendo lá no passado. Pensamentos que estão lá no futuro, está acontecendo lá no futuro. E você está perdendo energia que poderia estar aqui no momento presente para o futuro ou para o passado. Então, por isso que eu falei, comece a perceber com um copo d'água. Comece a sentir o copo d'água. Não é só no copo d'água. Tá comendo? Qual que é o gosto daquela comida?
Pô, faz tempo que eu não parei para sentir o gosto dessa comida. Hoje a gente está tão automatizado que a gente às vezes não consegue nem sentir o gosto da comida direito. Porque é tanto na correria, querendo comer rápido, porque tem coisas para fazer que não sei o que, sabe? Não tem aquele momento de falar, bom, agora eu estou aqui, eu vou ficar aqui e eu vou curtir este momento de me alimentar com calma, de sentir o gosto, de ver o sabor, quais são os sabores que tem aqui, de tentar identificar e trazer aquelas informações para o seu corpo. O que aquilo está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo com você naquele momento? Ai, pô, tá acontecendo porque eu estou agora presente, porque agora eu estou aqui, eu nunca estive, agora estou. Então aproveitem mais o presente, e o lance do copo d'água foi justamente isso. Quando for tomar um copo d'água, pensa nisso, lembra, falou, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu sentir o gosto da água. Para facilitar um pouquinho, toma um copo de água gelada, que você vai sentir, tá, dá aquela ligada. É a mesma coisa do banho gelado. A função mais importante do banho gelado é aquele primeiro tac, aquele estalo que dá, puf, acordou o cara tá aqui, puf, nossa, o bicho tá pegando, tá gelado. É o estalo, pum, é aquele, sabe, pá, acordou. Às vezes a gente não olha dessa forma. Por quê? Porque a gente fica preocupado com tantas outras coisas que a gente não vê os detalhezinhos que são os mais importantes, assim, sabe? De manter você focado e principalmente no presente e aproveitar ainda mais os benefícios que aquilo pode te trazer. Quanto mais você estiver no presente, mais possibilidades você perceberá. E aí, com isso, você vai ter outros caminhos para correr, né, para poder percorrer ali aqueles outros caminhos, que de repente possam te trazer muito mais coisas produtivas em relação aos outros que você está perdendo tempo, como pensando no futuro ou pensando no passado. Então, aproveitem mais o copo de água. Quanto mais você aproveitar o copo d'água, mais benefícios vocês terão também. Então, estejam no presente. Tenho certeza que essa presença vai mudar muitas coisas nos treinos de vocês, beleza? E quero ver se eu consigo voltar agora com as aulinhas ali, com os vídeos, para poder trazer mais coisas importantes para vocês aí, mais produtividade e principalmente uma mentalidade um pouco mais focada, para que todos consigam ainda ter mais desenvolvimento, porque eu sei que tem muitos atletas que têm um poder absurdo, mas às vezes está faltando um pequeno detalhezinho ali que pode fazer aquele poder ficar ainda maior. Então, aproveitem o momento. Beleza? Grande abraço, boa sexta-feira, bom final de semana e espero que a semana que vem eu já consiga fazer bem próximo ali no começo da semana para que tenham como aproveitar a semana. Vamos aproveitar agora dessas informações do final de semana, tem muita gente que vai treinar no final de semana também um pouco mais pesado, podem utilizar essas informações para estarem mais no presente e aproveitarem ainda mais o treino. Esteja presente.